Olá, bem-vindo à Lógica do Espírito. Hoje vamos falar sobre passe virtual. O que é o passe virtual? Para que ele serve? É possível ter um passe virtual e não presencial? É possível usar a inteligência artificial para se tomar um passe? Vamos entender um pouquinho sobre dois conceitos interessantes. Primeiro, que nós somos energia. Se nós somos energia, é possível uma interferência energética. Então, essa questão do passe, ela pode ser entendida como uma limpeza energética, uma harmonização energética. Este é um ponto. Agora vamos para o ponto dentro do espiritismo, dentro da linha espírita. Seres se reúnem, pode ser uma pessoa em frente a outra, pode ser um grupo em frente ao outro, como a gente coloca aqui, e as pessoas interferem nesse campo energético. Só que dentro da linha espírita, além da questão energética, que sempre vai acontecer, tem a interferência de seres deste mundo e do outro mundo. Então, o que difere de uma limpeza puramente energética, de um passe espírita, é que dentro do conceito espírita, sempre os espíritos vão estar auxiliando dos dois lados, tanto encarnados como desencarnados, para fazer essa limpeza energética e tratar as mentes e as emoções também dos dois lados. Então, por exemplo, uma imposição, uma emissão de reiki, ele pode ser considerado um passe dentro do conceito energético, mas não se apega ao conceito de espírito envolvidos ali naquele conceito, ele é puramente energético. Então, o reikiano canaliza aquela energia e transmite ali para aquela pessoa ou para aquele grupo. E isso pode ser feito presencialmente ou à distância, porque a energia ela é não local e atemporal. Então usam-se símbolos, abrem-se portais de canalização e passa essa energia. Inclusive em alguns centros espíritas, geralmente não kardecistas, nunca vi isso dentro da linha kardecista, mas na umbandista sim, de envio de reiki dentro do próprio centro, ou aconselhamento de usar o reiki. Agora, algo que é muito importante. Dentro do conceito espírita, existe uma proteção primária. Então, vão se reunir pessoas vivas deste lado e do outro lado. A morte dentro do conceito espírita não existe. E você vai ficar ali no centro ou diante de uma pessoa recebendo essa harmonização. Aqui pode acontecer vários processos simplesmente de limpeza energética, desobsessivos, porque na hora que eles atuam, eles vão estar atuando em vários níveis dos dois lados da vida. Mas geralmente tem um líder do trabalho do outro lado. Eu diria que todas as vezes existe um trabalho líder do outro lado, que seriam os mentores. E esses mentores vão atuar, esse mentor, vamos considerar que seja um, ele vai atuar aqui, coordenando este trabalho, protegendo este trabalho, chamando as forças necessárias, chamando a atenção daqueles soldados que estão ali para aquela batalha naquele momento. Por isso que existem passes, às vezes, direcionados para cura, para desobsessivo, porque o grupo precisa estar sintonizado com uma energia diferenciada para o tratamento. Eu já frequentei muitos centros espíritas por muitos anos, não frequento mais, mas essa é a linha que eu conheço, esse é o conceito que eu entendi dentro do espiritismo. Agora,
não dá para estudar esoterismo, misticismo, se você não acredita em energia, se você não acredita na posição não local e atemporal de uma situação, ou em um propósito maior. Dentro deste conceito energético, sim, o passe virtual ele é altamente possível, inclusive recomendado, por exemplo, com a emissão de Reiki à distância. Agora tem uma questão importante. A gente não pode confundir dois conceitos e trabalhar com eles ao mesmo tempo. Quando você está emitindo energia, você está limpando o corpo, você está quebrando vínculos com outro tipo de energia. Talvez naquele momento exista uma reação, se você estiver em um processo obsessivo, uma reação do obsessor para impedir aquele conceito. Então é muito comum, depois que você inicia um tratamento energético, vir uma força contrária te impedindo de ser limpo, te impedindo de desconectar-se de outras fontes de energia. A gente costuma humanizar muito, ou humanizar tudo. Então a gente humaniza as energias, inclusive os conceitos afros, os conceitos orientais, é de personificar a energia. Então tem os orixás, tem os deuses da natureza, a gente personifica. Mas nós podemos ver de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira simplesmente neutra, energética. Então se eu estou trabalhando uma energia, ela vai provocar uma reação energética positiva ou negativa. Por isso o processo de limpeza do passe, da constância, a constância é o segredo. Você tem que estar ali num processo diário, porque aquele movimento contrário, ele vai se dissipando aos poucos. Ele não vai se desgrudar, é como se fosse um elástico. Você vai ter que arrebentar o elástico, porque se só esticar, alongar, distanciar aquela energia de você, não vai funcionar. Em algum momento ela volta, e volta com muita força. Então se você está procurando um passe virtual, energético ou espiritual, não faça uma vez e procure pessoas centradas naquilo que elas estão fazendo. Se o processo é energético puramente, ótimo. Então você tem consciência que aquele processo é energético, ele não vai ter foco em processo desobsessivo, em manifestações na sua casa, coisa parecida. Ele vai simplesmente trabalhar a questão energética. Agora, se você está com um processo espiritual, no sentido de espíritos obsessores, procure o presencial. Procure ir em centros confiáveis, em centros que tem esse grupo, que tem essa estrutura muito bem montada, porque ali também acontecem ataques. É por isso que eles precisam de montar uma estrutura em certos horários, com todo um procedimento, para você chegar lá e tudo que você trouxe ser tratado, não ser mais um peso ali. Aquilo é levado, aqueles seres que chegam com você, eles são levados para tratamento. Quando é possível, quando não, eles só são repelidos. Mas quando você passa a porta do centro para fora, aquela estrutura, se não for sua, se você não tiver a fortaleza de pensamento, o controle energético, eles estão ali te esperando. Então todas as vezes que você procurar uma limpeza, um passe, seja virtual, seja presencial, entenda que a constância é o melhor remédio. É melhor uma gota por dia do que 1 litro num dia só. Esse litro num dia só pode te provocar uma reação de uma cachoeira contrária aos seus desejos, à intenção de limpeza e purificação. Eu postei um vídeo há uns anos atrás sobre o conceito de impureza e pureza. Esse conceito tornou-se um pouco ligado demais à parte religiosa. Mas se você não entender esse conceito de pureza e pureza dentro da questão energética, até para você receber uma emissão de Reiki, vai ficar complicado, porque esse conceito de pureza e impureza, ele é deste mundo e do mundo invisível também. Pelo menos dentro do nosso universo,
As regras que nós conhecemos sobre energia, elas servem para qualquer lugar, desde que estejamos dentro desse universo. Para outros universos, eu acredito que tenham leis diferentes. Quem sou eu para dizer que Deus é limitado simplesmente ao nosso universo? Então, se você precisar de mais alguma informação, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, fortalecer o canal. E até a próxima. Fica com Deus.